Ei, me fala uma coisa, eu preciso dar dízimo hoje? Ele é da lei ou ele é da graça? Se eu não dar o dízimo para a igreja, eu posso dar para uma pessoa necessitada? Cá entre nós, quem dá dízimo realmente não fica doente? Não fica enfermo? Não passa dificuldade financeira? Quem dá dízimo, existe uma porta aberta para essa pessoa? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema mordomia cristã. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho vermelho, aonde você pode se inscrever nesse canal. Por quê? Porque toda semana tem vídeo novo em nosso canal. Então ainda se você não é inscrito, aproveita, faça a sua inscrição, porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão. E não esqueça também de ativar o sininho de notificação, tá? Porque isso é muito importante para você também. E tá vendo esse joinha? Curta ele, porque isso é muito importante. Não deixe também de fazer aquele comentário. Deixa eu te pedir uma coisinha logo aqui no começo. Me segue nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, porque isso é muito importante. O meu Instagram eu vou deixar aqui embaixo e o Facebook eu vou deixar aqui embaixo também, porque no Instagram eu sempre coloco reflexões, palavras reflexivas, tá? Uma frase impactante e às vezes também eu coloco algumas perguntas. Esses dias eu deixei uma seguinte questão: eu preciso ir na igreja todos os dias? Aí eu coloquei lá sim e não. Aí você responde sim ou não, tá? Porque isso é muito importante, nós vamos mantendo aqui a nossa interatividade. Maravilha? Vamos lá, lição de número 7, que tem como título A Mordomia dos Dízimos e Ofertas. A leitura bíblica em classe se encontra no profeta Malaquias, capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 12. Profeta Malaquias, capítulo de número 3, do verso 7 ao verso de número 12. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, um assunto que dá muita discussão. A problemática ela é antiga, ela não é nova. Nós não vamos resolver a problemática nesta aula, tá? Mas nós vamos tentar, tá, trazer algumas ideias, alguns princípios bíblicos para que possa, tá? Para que você, professor, tenha ferramenta suficiente para tentar eliminar algumas dúvidas dos seus alunos. Maravilha? Então nós vamos falar sobre a mordomia, sobre a administração dos dízimos e as ofertas em uma igreja local. Tópico primeiro diz assim: as fontes de recursos da igreja local. Como que uma igreja local ela obtém recursos? Primeiro, dízimos e ofertas. Ou seja, uma igreja local ela necessita de dízimos e ofertas. Aonde eu encontro essa legalidade, Fábio? A gente encontra no livro de Levítico, capítulo de número 27, do verso 30 ao verso 33, aonde existe a palavra dizimar, tá? A palavra dizimar não é a primeira vez que tem a palavra dízimo. A palavra dízimo aparece a primeira vez no livro do Gênesis, capítulo 14, num encontro entre Abraão e Melquisedeque. Quando Abraão encontra com Melquisedeque, aparece a primeira vez no texto bíblico o conceito de dízimo. Quero notificá-los que o dízimo não foi inventado por Abraão, já era uma prática corriqueira daquela época, ok? Então a legitimidade para se entregar o dízimo está em uma lei, tá? No livro de Levítico, capítulo de número 27, do verso 30 ao verso 33. Sabe por quê? Porque a igreja, querido, olha que interessante, eu não estou discutindo se você é contra ou a favor do dízimo. O que você precisa entender é o seguinte, que a luz, a energia, né? A água, o papel, tá? As coisas que a gente usa na igreja não caem do céu, tá?
não cai do céu. Então, por isso que foi instituído o dízimo. Então, o dízimo é uma instituição divina. O dízimo, ela está dentro de uma legalidade bíblica. Então, nós encontramos no livro de Levítico, nós encontramos também no profeta Malaquias e nós encontramos também dentro do Novo Testamento. Ou seja, é um preceito legal. Dizimar é um preceito bíblico. Então, como que a igreja adquire recursos financeiros? Através dos dízimos e das ofertas. Ponto de número 2, o cuidado com os recursos externos. Igreja pode receber dinheiro de deputado? Dinheiro de uma instituição financeira? Uma instituição financeira pode manter uma igreja? Olha que interessante, o governo pode manter uma igreja? Não. Biblicamente, não. Ela precisa ser mantido pelos fiéis, tá? Pelos fiéis. Sabe por quê? Porque se o governo começa a dar dinheiro para a igreja, o governo pode dar a legalidade de ser dono da igreja, de interferir na administração dessa igreja. Então isso não é cabível, porque quem dá os dízimos são os fiéis. Então os fiéis escolhem, através da sua diretoria, através da sua liderança, representantes para dar legalidade ou destino a esses recursos possuídos pela igreja, ok? Ponto de número 3, outras fontes de recursos, tá? Com muito cuidado, porque eu já vi igrejas adquirindo fundos através de rifas, de bingo, de sorteios. Isso não é bíblico, isso é desonesto, isso é antibíblico. Eu já fui muito criticado por eu ser contra essas atividades, igrejas praticando essas atividades e pessoas dizendo, como a gente não está na frente do trabalho, a gente não sabe as dificuldades que tem para exercer o trabalho. Então isso feito entre os fiéis é lícito para adquirir fundos, e a Bíblia proíbe estes tipos de atividades dentro da igreja. Isso precisa ser algo voluntário. Os fiéis precisam sustentar a igreja local. Isso é um direito e um dever nosso, dos fiéis, de sustentar a igreja dentro da sua localidade. Então não é cabível fazermos rifa, fazermos bingo, fazermos sorteios, a oferta maior, ou seja, esse tipo de coisas absurdas que existe dentro do meio evangélico. Tópico 2, a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Ponto 1, os dízimos no Antigo Testamento. 1.1, a origem do dízimo. O que significa a palavra dízimo? A palavra dízimo significa a 10ª parte, tá? Nós temos a expressão em hebraico aqui que o nosso autor colocou, ma'aser. Ma'aser significa 10ª parte. Aser ou Esser significa 10. O número 10 em hebraico é Esser. Esser é o número 10, tá? Então, dízimo significa 10ª parte. É um conceito bíblico. Dentro de Aser ou Esser, Oser, Asher, temos a palavra riqueza. Por quê? Muitas pessoas acreditam que quem dá o dízimo vai ser rico por causa dessa origem desse termo, tá? A raiz do hebraico de 10ª parte, do número 10, vem de uma raiz que significa riqueza ou tornar-se rico. Então criou-se a mentalidade de quem dizima, de quem dá a sua oferta, a 10ª parte daquilo que tem, vai atrair para si riqueza. E a Bíblia nunca falou sobre isso. Fábio, mas em Malaquias, capítulo 3, verso 10, diz: se eu der o dízimo, Deus vai abrir uma janela e eu posso provar Deus quando eu dou o dízimo. Porque a única vez que a Bíblia dá direito para eu provar Deus é quando eu dou o dízimo. Será que isso é verdade?
Acho que você está equivocado, hein? Eu já expliquei em vídeos anteriores, um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, que isso é uma teologia errada. Daqui um pouco eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Então, a origem do dízimo, ela é uma origem em Abraão. Então perceba aqui que essa origem ela é antes da lei, porque aqui se estabelece o princípio do quê? O princípio da gratidão. O que é gratidão, Fábio? Gratidão é a capacidade que você tem de reconhecer a sua incapacidade e a capacidade alheia. Se não fosse o outro, você não estaria aqui. Se não fosse o outro, você não conseguiria chegar. Se não fosse o outro, você não conseguiria construir o que você conseguiu. Ou seja, a gratidão é reconhecer a tua incapacidade e a capacidade do outro em lhe ajudar. Ou seja, eu sou grato porque eu não consegui, mas você conseguiu fazer por mim. Se eu cheguei até aqui, se eu conquistei o que eu conquistei, foi graças a você. Ou seja, então isso é gratidão. Isso é o princípio da gratidão. Foi esse o princípio que Abraão teve com Melquisedeque. 1.2. O dízimo é do Senhor. Levítico capítulo 27, verso 30, isso é clássico. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, o dízimo é do homem, o dízimo não é do Senhor, o dízimo é do Senhor. Mas eu não preciso de dinheiro, é óbvio que ele não precisa de dinheiro. Qual é o princípio que está estabelecido aqui? Gratidão, ou seja, a gratidão é do Senhor. Ou seja, eu dedico a minha vida a Ele. Então quando eu devolvo a 10ª parte, eu estou externando para Ele. Se não fosse Ele, eu não teria chegado até aqui. Se não fosse Ele, os meus 30 dias de trabalho seriam improdutivos. Ele não existiria, ele só existe porque alguém fez ele acontecer. Isso não foi pelos meus méritos, não foi pela minha capacidade, mas foi porque Ele conquistou por mim. Ele me ajudou a conquistar isso, ou seja, isso é gratidão. Tá? Então o dízimo é do Senhor. Deus não precisa de dinheiro, mas o princípio aqui é gratidão. Ponto 2. O dízimo no Novo Testamento. Querido, presta atenção no que eu vou dizer. Não existe dízimo no Novo Testamento, Fábio. Se nós formos estudarmos um pouco mais profundo, o conceito dízimo não existe mesmo. Aí, peguei você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O conceito no Antigo Testamento ele é mais profundo. O conceito no Antigo Testamento não é você entregar a 10ª parte, mas é você se entregar por inteiro. Ou seja, o conceito no Novo Testamento é de você ter uma entrega profunda e total ao Senhor. Já viu essas pessoas que ficam calculando até os centavos para dar de oferta, para dar de dízimo? Por exemplo, você ganhou R$ 1.350,83. E aí você faz a conta, coloca na calculadora daquela dízima periódica. E você pega as moedinhas. Querido, o dízimo você sempre arredonda para mais. O dízimo sempre você arredonda para mais. Porque quando você fica na literalidade do conceito, você fica algo legalista. Você fica algo mecânico, litúrgico. Ou seja, o conceito do Novo Testamento é que você entregue todo o seu coração para Deus. Ou seja, tudo que é seu é do próximo. O conceito do Novo Testamento é um conceito ainda mais profundo, onde eu devo entregar tudo que eu tenho ao Senhor, para o controle do Senhor. Então o conceito de dízimo no Novo Testamento ele é muito mais aprofundado do que no Velho Testamento. Tá? A palavra 10ª acontece no Antigo Testamento simplesmente para te relembrar que você precisa ser grato pela sua incapacidade de fazer alguma coisa e reconhecer a capacidade de Deus. E no Novo Testamento isso é muito mais aprofundado com a vinda do Messias. É por isso que você deve largar tudo para seguir a Ele, é por isso que você deve entregar tudo para dar a Ele. Qual é o princípio? Gratidão. Qual é o princípio? Tudo pertence a Ele, nada é meu. Eu simplesmente administro aquilo que eu estou tendo nas minhas mãos. Tá? 2.1. O dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. Queridos, pessoas que vivem da obra precisam ser de tempo integral. A única ressalva que eu quero fazer aqui é que igreja não é cabide de emprego. Eu conheci
e conheço muitos obreiros incapacitados, sem capacidade nenhuma para estar exercendo o ministério, mas não tem coragem de trabalhar, não tem coragem de levantar cedo. Aí o que eles fizeram? Escoraram na igreja, e a igreja, por algum motivo, tá? Que eu não vou entrar no mérito, abraçam essas pessoas incapazes e colocam para trabalhar em algum setor da igreja e ficam ali como cabide de emprego. Entram às 9 horas da manhã e às 4 horas da tarde já vão embora. Um dia eu liguei para uma igreja para resolver um problema ministerial e a pessoa disse para mim, o pastor foi embora. Eu falei, mas por quê? Mas agora é 4 e pouco. Não, o horário dele é às 4 horas. Ele entra às 9 e sai às 4. Eu falei, nossa, eu pensei comigo, que maravilha um emprego desse. Entra às 9 e sai às 4. 1h30, 2 horas de almoço. Pera aí, o que é isso? O que é isso? Então, igreja não é cabide de emprego para ninguém. Existe o princípio, sim, de que as pessoas têm que dar o dízimo e as ofertas para manter os obreiros capacitados, compromissados com a obra para viver de tempo integral, ok? 2.2. O dízimo é necessário para assistência social, ou seja, o dízimo ele foi instituído também com uma finalidade. Como ele não vai para Deus diretamente, ele tem que ter uma finalidade. Uma delas é manter homens de tempo integral e a outra é para ajudar os necessitados dentro da igreja. O problema é que isso não acontece. Essa é a grande verdade. Na grande maioria das igrejas, os dízimos e ofertas simplesmente é para abajular uma minoria dentro da igreja, dentre elas o clero. Tá? A primazia da igreja. O necessitado realmente passa longe de receber algum tipo de verba, de ajuda, de esmola que venha dos dízimos e das ofertas, mas esse é um princípio bíblico, que a igreja precisa exercer esse tipo de princípios bíblicos. Ponto 3. As ofertas nas escrituras. Qual é a diferença entre oferta e dízimo? Oferta é qualquer valor. Dízimo não. É a 10ª parte. Oferta é algo voluntário. Eu decido dar quanto eu quero. Ok? Esse que é o conceito de oferta. E quando eu falo de oferta, existe o conceito aí de sacrifício. Sabe aquelas ofertas que você sempre dá de R$1? Aqui nos Estados Unidos, como eu moro hoje nos Estados Unidos, sempre aquelas ofertas de $1, de $1. No Brasil é R$1, R$1. Queridos, eu sei que para Deus não existe quantidade, mas sabe quando você acostuma a oferta, você não precisa, se eu preciso da oferta todo culto, não, mas faça uma oferta num mês, uma oferta de sacrifício. Pega uma quantia que Deus colocar no seu coração, que você sentir, tá? Que você acha, a oferta que você quiser, e dedica aquela oferta naquele mês. Eu não preciso da oferta todo dia, mas eu ganho X, tirei a 10ª parte, eu vou pegar uma parte agora do meu salário e vou ofertar na casa do Senhor. Esse que é o conceito, um dos conceitos de oferta. Tópico 3º, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? Ponto 1, com gratidão. Ou seja, é reconhecer que você é incapaz de fazer alguma coisa e que Ele te possibilitou este momento. Ou seja, se você for entregar o seu dízimo com raiva, com rancor, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não vai receber. O homem vai ficar muito feliz, o dízimo está entrando, a manutenção da igreja está sendo feita, mas o Senhor não está recebendo o seu dízimo e nem a sua oferta. 1.2. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Querido, presta atenção. Eu vou ser curto e grosso nesse ponto, ok? Curto e grosso, mas objetivo. Você pegou na mão, quanto você pegou na mão? R$1.200. 1.200, 120 para Deus. Pronto. 120. Ah, mas no Olerite eu ganho 1.480, mas eu peguei na minha mão 1.200. Então eu tenho que dizimar pelos 1.480 ou pelos 1.200? Pelos 1.200.
Não, pastor, você está errado. É pelos 1480. Então eu tenho que dar 148. Equivocado, meu irmão. Por quê? Porque uma parte foi retida na fonte, foi retida em algum lugar. Então você só pode ofertar daquilo que você pega na mão. Então eu peguei 1.200, 120. Depois você paga água, luz, aluguel, telefone, internet, celular, e aí você vai pagando as suas dívidas, ok? Curto, grosso e ligeiro, é assim que tem que ser praticado, ok? Maravilha? Vamos lá. Os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. Querido, esse princípio ele não existe mais. Ou seja, os dízimos tinham que ser levados na onde? No templo. O templo não existe mais hoje. Então, obviamente, não se entregaria mais dízimo. Mas o princípio estabelece. O princípio é estabelecido, ou seja, você deve levar na sua congregação, ok? O dízimo pode ser entregue para alguém que não é da sua igreja. Queridos, esse ponto é muito delicado, é muito complexo. Eu acredito que o princípio da obediência, ele prevalece. Se a Bíblia diz que eu devo levar o dinheiro à casa do tesouro, então você leva para a sua igreja local. Você leva a sua igreja local. Você nunca viu eu pedindo dízimo aqui. Eu poderia fazer isso. Eu nunca pedi dízimo de vocês, para o meu ministério. Eu já pedi oferta. Isso, eu já pedi oferta. Mas eu nunca pedi o dízimo da sua igreja. Tem pessoas que não quer dar para a sua igreja e ele dá para uma outra, para um outro trabalho, para uma outra instituição. Eu não vou julgar essa pessoa. Que ele está certo, que ele está completamente errado, não, que Deus não está recebendo, que Deus não está prosperando ele. Negativo. Eu não vou trabalhar nesse princípio, ok? Mas eu quero acreditar que nós precisamos se levar para a nossa instituição, porque é ali aonde nós estamos sendo alimentados. Maravilha? Ponto 2. O dízimo dos empresários. 2.1. O dízimo deve ser calculado com base na renda. Querido, aqui vai entrar no conceito de prolabore. Irmão, curto e grosso. Tudo que o empresário pega, que entra no bolso dele, que ele entra para a renda da família dele, ele tem que dar dízimo. Ah, eu ganhei 40 mil reais. Deu 40 mil reais esse mês aqui. Eu vou ter que tirar uma porcentagem para reinvestir na empresa. Eu vou colocar no meu bolso 17 mil reais. Com esses 17 mil reais eu vou sustentar a minha família. Então é desses 17 mil que você tira, tá? Que você tira. Ah, foi 40 mil, mas voltou para a empresa. Voltou para a empresa. Voltou para a empresa. Esse você não vai mexer. Voltou lá 23 mil reais para a empresa. Você só tirou só, hein? Imagina eu com 17 mil. Oh, Jesus, tinha vídeo todo dia aqui. Todo dia tinha um vídeo novo aqui, né? Tinha aulas especiais, mas enfim, né? Deixa isso para uma outra ocasião. Ou seja, 23 mil foi para a empresa. Sobrou quanto? 17. Esse 17 vai sustentar a sua casa? Então tira 1.700 reais e esses 1.700 reais vai para a manutenção da casa do Senhor. Maravilha? Conclusão, ou seja, com choro ou sem choro, o dízimo é do Senhor. Quando eu cumpro princípios, eu vivo na presença do Senhor da melhor maneira possível. Que o Eterno continue abençoando a tua casa, a tua vida, o teu ministério, os teus dízimos, as tuas ofertas e até semana que vem, querendo Deus.